Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao mais novo videocast da FASE, Vozes pela Justiça, as soluções vêm dos territórios. Eu sou Jaqueline Felipe, faço parte da FASE aqui na Amazônia e vou estar com vocês ao longo deste episódio, que será sobre um tema muito inspirador e urgente, que são as mulheres no debate do clima. Esse videocast ele faz parte da campanha Justiça Climática, as soluções vêm dos territórios, uma iniciativa da FASE no âmbito da COP30 e da Cúpula dos Povos. Esse já é o nosso terceiro episódio, que se chama É a Vez e a Voz das Mulheres na Agenda Climática. E para a gente enriquecer esse debate, né, e construir esse momento juntos, nós temos duas convidadas muito interessantes. Uma é a Luísa Mello, que é psicóloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco e é coordenadora da FASE em Pernambuco também. É uma mulher sertaneja, de Serra Talhada, que também fica em Pernambuco. Ela atua como na educação popular, é uma educadora, na defesa dos direitos das cidades, na luta por justiça socioambiental, com um olhar feminista. Luísa, é uma alegria ter você aqui com a gente neste nosso terceiro episódio. Seja bem-vinda. Então, obrigada, Jaque, obrigada à FASE por essa oportunidade, onde a gente pode trazer da ação da gente nos territórios, na aliança com as mulheres, a voz delas, que também são nossas vozes, né? Obrigada. Obrigada, Luísa. A gente também tem aqui nesse videocast nosso, para contribuir nesse momento, a Valentina Figueira Martinez, que é uma feminista, pesquisadora e coordenadora da campanha por Justiça de Gênero e Florestas, da Coalizão Global para Florestas. Ela é nascida na Amazônia venezuelana, doutora pela Universidade Federal de São Carlos, aqui no Brasil. Valentina ela atua internacionalmente em defesa das florestas, da biodiversidade e dos direitos das mulheres. Valentina, seja bem-vinda nesse nosso videocast. Obrigada, Jaque. Estou muito grata à Fase, Luísa, Jaque, todas as pessoas envolvidas aqui nesse videocast pelo convite. E vamos nessa conversa, é nóis. Obrigada, Valentina. Neste cenário, né, é importante a gente contextualizar um pouco, né, para quem nos assiste, né, a gente entender um pouquinho, né, quando a gente está falando de clima, né, a gente precisa primeiro reconhecer o cenário que a gente vive, né, que é de uma agenda global capturada pelo norte global, né, a tecnocracia, o mercado transforma a crise em oportunidade de lucro. Crédito de carbono, mercantilização das florestas, soluções verdes, que não enfrentam as raízes do problema. Se a gente pegar, por exemplo, o Nego Bispo, né, ele traz, né, nas suas falas, né, em muita contribuição também nos seus livros, né, sobre como a modernidade insiste em incluir os povos no que já os mata, negando a vida em nome de índice e cálculos. Neste contexto, né, se a gente também for aprofundar, né, nessa leitura mais da América Latina, a gente também tem uma socióloga, que é a Saskia Sakin, que nos ajuda também a compreender como isso se dá em escala global. Ela tem um livro muito interessante que chama Expulsões, e nele ela descreve como as comunidades são arrancadas dos seus territórios, culturas são apagados, ecossistemas são devastados para manter essa engrenagem dessa economia global. Essas expulsões que ela fala no livro não são efeitos colaterais, são parte do próprio funcionamento do capitalismo contemporâneo. O que vemos na agenda climática sequestrada é justamente isso: o deslocamento forçado de povos da floresta, a apropriação dos saberes tradicionais, bem como de territórios para projetos que prometem salvar o planeta, mas na prática servem à lógica do lucro. E é a face cruel do racismo climático. Aqueles que menos contribuíram para a crise são os primeiros a sofrer com seus impactos. Por isso, precisamos romper esse modelo de falsas soluções e recolocar no centro dos saberes as práticas dos povos originários, das mulheres, das comunidades negras e camponesas. Só assim será possível construir justiça climática de fato. Uma justiça que não expulse, mas que regenere territórios e vidas. E partindo, né, desse pressuposto, queria perguntar para você, Valentina, que tem vivido essa agenda global, como que você tem percebido, tem visto as mulheres, como elas estão se organizando, né, nesse cenário, né,
tanto localmente como ao redor do mundo, para combater essa lógica e construir outras saídas, outras alternativas, respondendo, né, a essa crise climática. Sim, eu acho que esses últimos 2 anos, um ano, tem sido bastante particular, né? Bastante especial. É claro que a mobilização das mulheres, ela sempre tem estado, né? Porém, esse ano, né? Nos últimos 2 anos, né? A gente teve dois eventos globais que foram fundamentais para essa mobilização. O primeiro foi a COP de Biodiversidade, né? Em Cali, Colômbia, que foi no ano passado, novembro, onde já a gente estava vendo uma mobilização robusta, né, de mulheres, inclusive uma incidência importante da Cúpula dos Povos já desde lá, né? O que eu vejo são dois elementos importantes, né, que tem a ver com essas redes feministas e coletivos, movimentos sociais de mulheres que estão se organizando, a partir da Cúpula dos Povos, ela vem se fortalecendo muito mais, né? Lembrando que tem um eixo sobre feminismo popular na Cúpula dos Povos, né, que é o eixo 6. Convido aqui todas as pessoas que estão acompanhando, né, esses debates sobre clima tão importantes para se unir e ir atrás, né, do eixo 6, que está tendo uma mobilização importante. A gente fez 2 webinários, o primeiro foi em julho, né, dia 23 de julho, se não me engano, onde a gente teve convidadas da África, da América Latina e muitas mulheres de territórios de diferentes âmbitos, né, de incidência participando. Mais de 500 participantes, né, mobilizadas do mundo inteiro que estiveram nesse primeiro webinário. Isso foi um espaço muito potente. Um espaço não apenas de construção de capacidades, de troca de conhecimentos, mas também de mobilização de mulheres da América Latina e do Caribe e da África, principalmente. Porém, também a gente tem pessoas, mulheres e movimentos da Europa, mas principalmente um eixo que mobiliza mulheres do sul global. Também, recentemente, teve um segundo webinário que trabalhou mais essa questão de transições energéticas, que foi em outubro, no dia 3 de outubro, e também foi esse espaço de troca, de intercâmbio, que a gente percebe que tem uma avidez muito importante por conectar esses movimentos, conectar essas lutas, entender como é que como é que aparecem, surgem os diferentes impactos, né, diferenciados. E aí a gente vê, por exemplo, também que acompanha esse processo movimentos e organizações que estão trabalhando por dentro, né, da Conferência das Partes, né, que fazem mais incidência interna. Então, é uma confluência de movimentos que trabalham desde diferentes âmbitos locais, nacionais e internacionais para politizar o discurso climático, que é o outro elemento que eu acredito que traz essa mobilização a partir da Cúpula dos Povos e do eixo 6, que é combater esse discurso mitigocêntrico, né, centrado nessa questão de mitigação tecnicista, né, focado nessa questão da redução de emissões que nunca acontece, né? Que a gente vê que nas últimas decisões esse elemento de parar realmente com a emissão de gases de efeito estufa não está acontecendo. Então, nem o mesmo próprio tecnicismo, né, demandado ou que está sendo debatido estão conseguindo cumprir, né? E a gente vê também que são apresentados olhares, né, a partir dessas diferenças e dessas desigualdades profundas, né, que traz o patriarcado, que traz as políticas públicas que não têm considerações e aspectos de gênero, que não vêm com financiamento culturalmente adequado, etc., para politizar, né, para colocar elementos que são prioritários, né? Então, a solução é feminista. Por que que é feminista? Porque não é apenas uma questão de ativismo. Você é feminazi
isso não encaixa aqui. Não, gente, o feminismo é para todo mundo, não é apenas para as ativistas. É sobre transformação social, certo? Que olhe para as desigualdades profundas que tem nossa sociedade, que foi fundada no fato colonial, certo? Que é profundamente patriarcal, profundamente desigual, que a gente precisa combater, né? Então aí a gente vê discussões como essa questão do trabalho de cuidado, do trabalho no âmbito doméstico, né, produtivo e reprodutivo, não remunerado, que no Brasil, né, as cifras são realmente assustadoras, né, se a gente pensar que as mulheres dedicam o dobro do tempo de horas de trabalho ao trabalho doméstico, ao trabalho reprodutivo, ao mesmo tempo que não são remunerados, ao mesmo tempo que está na batalha, nos territórios, né, preservando as sementes, enfim, assistindo a reuniões comunitárias para tentar mudar as realidades. Essa solução também é interseccional, é o que a gente percebe dessas conversas, né? Que ela tem que identificar elementos que são profundamente necessários para o desenho de políticas públicas eficientes. Questão da raça, da classe, da idade, você tem família com filho ou filha com alguma necessidade especial, isso tudo entra, né, na conta que a gente tem que considerar. E essas soluções também demandam o quê? Transformações estruturais, sistêmicas, não é? E eu queria destacar aqui um elemento interessante, né, que saiu publicado recentemente, da Articulação Nacional da Agroecologia, ANA, que é esse mapeamento, né, de iniciativas e de experiências para justamente visibilizar como as mudanças climáticas afetam essas soluções reais. Obrigada, Valentina. Muito interessante isso que você traz, né? Porque demonstra, né, como que a organização das mulheres, né, como que o movimento feminista ele está engajado, né? E elas, né, as mulheres estão nesse lugar, né, de se preocupar, de entender melhor e de como se organizar para a luta, né? E nessa lógica, né, que a gente está vendo, né, ela é reproduzida, né, na agenda global, climática, localmente, internacionalmente. E aqui a gente também sente muito isso, né, aqui na Amazônia brasileira, né? O que a gente vê são os grandes interesses econômicos e políticos que continuam tentando capturar essa agenda, muitas vezes em nome de uma transição que não muda as estruturas de desigualdade, né? A gente está aqui, né, com a COP30, né, chegando, e que vai ser realizado em Belém. E é um exemplo muito claro dessa disputa, né? De um lado, a gente tem um risco, né, de termos um evento dominado por governos, corporações internacionais que falam em soluções de mercado. Mas de outro, a gente tem uma oportunidade histórica de mostrar que as soluções vêm dos territórios, vêm das mulheres, vêm dos povos indígenas, vêm das comunidades quilombolas, ribeirinhas e periféricas, né? E é deste lugar que surge a verdadeira justiça climática. E é nesse lugar que a gente está construindo a cúpula dos povos, né? Eu acho que isso é importante a gente destacar e trazer para essa nossa reflexão, né? E nesse debate da agenda climática, né, eu queria puxar a Luísa para fazer uma pergunta, né? A gente ouve, né, e a gente lê também muita coisa dizendo que Recife é considerada a capital brasileira mais vulnerável às mudanças climáticas. E aí eu queria te perguntar, Luísa, isso é sentido no dia a dia, né? As pessoas têm percebido, né, que o que tem sido dito, estudado, está acontecendo, como é que isso tem acontecido? E se a gente tem políticas públicas que já refletem esses dados, que já refletem essa análise feita do futuro de Recife. Então, acho que é bem importante, diante dessa movimentação das mulheres, né, num nível mais global, né, em preparação à Cúpula dos Povos, né, trazer daí uma fonte, né, que alimenta as mulheres, por exemplo, nos territórios, que é de onde a partir daí eu falo, que é as mulheres nas suas práticas, enfrentando os seus conflitos, né, como é que são alimentadas pelo movimento de mulheres e pelos feminismos para enfrentar essas diversas situações, né, tanto no âmbito
da disputa por políticas públicas, do acesso a essas políticas públicas, né? Como também da construção de um entendimento e de trazer a sua voz e sua compreensão para a questão da justiça climática, né? Então, trazendo a pergunta um pouco para Recife, né? De fato, Recife é uma cidade muito vulnerável com relação às mudanças climáticas e é também bastante vulnerável em termos de condições de vida de grande parte da população. A gente pode dizer que metade da população de Recife vive no que a gente chama de comunidades de interesse social. Elas deveriam ser fortalecidas no seu acesso às políticas públicas e aos direitos. Então, há uma vulnerabilidade de dois lados muito graves, né? Para dialogar com essa pergunta também, eu acho que é importante afirmar que a melhor política para enfrentar as mudanças climáticas nas cidades e nas áreas periféricas, seja política de adaptação ou seja outra política, é ter crescentemente políticas de moradia, de saneamento, de regularização fundiária, de saúde e, de um modo geral, que elas tivessem uma alta qualidade e concretamente fossem acessíveis pelas pessoas pobres e principalmente as mulheres e as mulheres negras nesse país, em Recife e também nesse país, né? Então, diante desse contexto, acho que vale a gente perguntar quem é que deve se adaptar, né? Por que se deve se adaptar? O que motiva essa necessidade e essa urgência da adaptação climática? E por que os recursos públicos devem se voltar para esse grupo prioritário, o financiamento, né, do enfrentamento às mudanças climáticas? Então, parece óbvio, mas ainda temos que provar isso toda hora, ainda não é assumido como uma prioridade, né? Então, no Brasil, os dados atuais informam sobre políticas públicas, né? Quem precisará se adaptar nas cidades, né? No Brasil, tem alguns dados. Existem 12.000 favelas e comunidades urbanas e elas abrigam 18 milhões de pessoas, ou seja, 8% da população do país. Em Pernambuco, né, são 849 comunidades urbanas periféricas, com 1 milhão de pessoas representando 12% do total da população do estado. Na região metropolitana do Recife, são 27% da população está em comunidades que vivem uma grande situação de vulnerabilidade. E sendo 73% desse total de pessoas negras e uma maioria de mulheres. Então, quando a gente pensa quem são as pessoas a quem esses financiamentos e esses aportes devem chegar, são essas pessoas e esses territórios que também precisarão se adaptar, né? Essa é a prioridade e é para aí que deve ser o foco do financiamento climático para adaptação, por exemplo. Então, essas pessoas e seus territórios precisam ser consultados, valorizados, respeitados nas suas alternativas e saberes, né? Então, assim, a partir desses dados, é mais adequado responder porque Recife é um caso representativo do Brasil urbano, né? Diante do tamanho da vulnerabilidade socioambiental face às mudanças climáticas. E sim, Recife é tão vulnerável do ponto de vista climático, como eu disse, quanto desigual. Recife tem desfilado nas avaliações da condição de vida nas cidades brasileiras como uma das cidades mais desiguais do país, por anos, né? Por anos. Então, é uma cidade abaixo do nível do mar e está qualificada como candidata a desaparecer se a temperatura global continuar subindo, né? Então, imagine o efeito disso sobre uma população periférica que se aperta entre planícies e morros, né? Que é quase completamente aterrada e atravessada por canais e rios, onde antes estavam integrados ao mangue e hoje não suportam um volume mínimo de chuvas. Então, esse é o efeito que se vê, sim,
cotidianamente sobre essa população, sobre essas periferias, sobre essas famílias, sobre essas mulheres, né? Então, falando um pouco de políticas públicas, o que responde a isso, né, em termos de políticas, a gente pode dizer que no Recife o histórico de oferta de políticas públicas, de moradia, de saneamento e essas outras que eu já citei, é sempre de muita insuficiência, né? É uma razão pela qual são enormes os déficits registrados, né? E a cada década aparece uma política, um plano urbanístico e ambiental de grande monta que ocupa a agenda governamental. E quase sempre eles não conseguem responder a essas problemáticas, né? Nesse momento, por exemplo, o destaque é para um programa que se chama Promorar Recife. Ele significa Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental. Esse programa tem previsão de atender cerca de 43 comunidades no Recife. É um programa de 2 bilhões financiados pelo BID, né? E ele se propõe a promover o acesso à infraestrutura básica, a áreas verdes, a esgotamento sanitário, a drenagem urbana, né? Com uma ênfase na questão da adaptação e também com uma meta que pretende incluir cada vez mais as mulheres, né? Porém, a FASE, por exemplo, em Pernambuco, tem monitorado, junto com 17 dessas comunidades, esse programa. Temos monitorado e realizado audiências públicas para exigir transparência, informação e mudança nos métodos de como a prefeitura, por exemplo, chega às comunidades, marcando com um número ou com um símbolo a casa das pessoas que vão ser removidas. E isso é um fator atormentador, especialmente para as mulheres. A maioria que vive são mulheres chefes de família, cria às vezes seus filhos sozinhas. Então isso é um tormento. Mas ao mesmo tempo esse é um programa chamado de adaptação, né? De fortalecimento dessa qualidade ambiental no enfrentamento às mudanças climáticas. Então há uma contradição muito grande nisso, né? Então a gente busca aí essa questão da transparência das informações, mesmo numa política que a gente está de acordo com seus princípios e com o que ela se propõe a fazer. No plano nacional, eu destaquei 3 iniciativas que acho que são importantes, que estão acontecendo agora, né? Tem uma primeira iniciativa que é do Ministério das Cidades, pela Secretaria Nacional das Periferias, que é de construção do Plano de Redução de Risco e Adaptação Climática. Isso tem chegado a 20 municípios e quer servir de referência para a construção desses planos de contingência, que a gente da FASE, por exemplo, tem buscado contribuir em algumas comunidades onde a gente atua, a partir do que as pessoas já têm como lições de como saem daquela área, de como socorrem as pessoas idosas, de como preservam seus móveis, suas coisas, seus bens de casa, né? Então, esse plano de redução de risco e adaptação climática tem essa perspectiva de ser uma política pública que se amplie, né? E que organize um sistema de contingência para essas situações, né? E também foi lançado pela mesma Secretaria das Periferias o Plano para Encostas e Drenagens, que está previsto para 235 municípios, cobrindo 26 estados no país. E acho que é importante aqui colocar a cifra, né, o valor que está sendo aplicado, um valor que é de 11,7 bilhões. E em todo o governo anterior, né, Bolsonaro, a dotação orçamentária para isso não passou de 6,9 milhões, né? Então, de 11 bilhões para 6,9 bilhões, a gente
que tem uma expectativa de que essas políticas avancem para proteger mais essa população, até respira, né? Acreditando que isso pode se ampliar e trazer mudanças significativas. E, de outro lado, o Ministério do Meio Ambiente está concluindo o Plano Clima de Adaptação, né? O que se espera é que novas políticas públicas se somem a esse enfrentamento de mudanças do clima nas cidades e melhore a qualidade de vida das mulheres e das periferias. Então, acho que essas são algumas iniciativas de política que ainda parecem insuficientes diante do quadro, mas pelo menos nesse contexto nacional tem alguns avanços sendo sinalizados, né? Acho que é isso. Obrigada, Luísa. A gente pode dizer assim, né, que Belém, né, que é onde eu moro aqui, né, é uma cidade minha irmã na situação climática que vive, né? A gente tem aí estudos, né, pessoas que falam que Recife é a primeira a desaparecer e segunda é Belém, porque é muito parecido, né, a situação geográfica e territorial da cidade, né? E eu acho que você tocou uma coisa que é muito importante, né? A gente precisa avançar muito em políticas públicas que foquem na adaptação, né? A gente está em um outro cenário e agora nas políticas públicas a gente precisa avançar nessa construção dialogada, né, com as comunidades, com as populações locais, porque eu acho que isso que eu acho que é o grande diferencial, né? A gente vem aí nesse avanço, né? A gente tem um governo que traz essa possibilidade, né? E esse olhar muito mais atento, né? À situação territorial que a gente vive. E eu acho que isso é algo que a gente precisa. É uma conquista também, né? Porque, enfim, né? Foi as comunidades, os povos, as populações que elegeram, né, esse governo que está, né, caminhando nesse sentido de olhar, né, de pensar, mas que a gente ainda precisa avançar muito, né, porque ainda é insuficiente, porque a gente vive, né, e vê ainda muitos desastres, muitas questões acontecendo, sem ter ainda, de fato, um respaldo na política pública, em programas sociais que a gente precisa avançar. E o quanto que as mulheres, né, ficam nesse lugar de mais vulnerável, né? Eu acho que isso é algo que para a gente sempre acende um alerta e a gente sempre está batendo e, né, e cobrando isso, né? Como que as políticas públicas elas atendam, né, a essa questão, essa demanda que a gente vive nesse cenário que cada ano muda mais, mas que tem esse olhar muito cuidadoso e diferenciado para as mulheres, né? Que estão sempre nessa ponta, nessa linha de frente, tanto resistindo, né, quanto se organizando e organizando seus territórios nesse enfrentamento, né? E aí eu queria convidar vocês para a gente fazer uma espécie de um jogral, né? Um pouco em minutos, assim, para que a gente possa um pouco que vocês pudessem, né, um pouco relatar e compartilhar, né, os relatos, né, experiências que vocês ouviram, né, nos territórios, né, seja na floresta, no campo, nas periferias, né, nas favelas, nos mangues, né, sobre as mudanças climáticas, e como que nesses relatos, né, se vocês têm ouvido, né, especificamente na vida das mulheres, né, na vida das meninas, esses impactos, né, a gente passou recentemente, né, por um momento de oficinas locais e regionais, e eu imagino que nessas oficinas que foram apenas com mulheres, né, é, como que isso, né, aconteceu, né? Como que as mulheres compartilharam, relataram essas vivências e se isso é percebido, né? Então, assim, quais são os impactos das mudanças climáticas nesse cotidiano aí da vida das mulheres, né? Isso foi um pouco compartilhado por elas, né? E como que essas falsas soluções as afetam, né? Tem uma diferenciação, elas observam essa diferenciação, né? E as mulheres, elas são vistas como parte da solução, né? Ou continuam sendo invisibilizadas nesse processo dessa discussão? Então, se vocês pudessem aí compartilhar um pouquinho, né, dessas vivências que vocês têm acompanhado, das oficinas, em reuniões e tudo mais, e a gente faz um jogral. A gente passa para a Luísa, depois para a Valentina. Uhum. Isso. Então, de fato, acho que é até uma continuidade, né, do ponto anterior, né, como é que se manifesta na vida das mulheres essa condição de vulnerabilidade, né?
e o agravamento das questões climáticas, né? De fato, as mulheres são as mais afetadas. Eu acho que nesse momento pré-cúpula e COP, a gente tem tido a oportunidade, inclusive com todo esse esforço, né, das mulheres, como Valentina relatou, né, nesse eixo do feminismo popular, de ligar as nossas situações às situações das mulheres que estão no mundo inteiro, né? Ligar as situações locais às situações globais, do que é comum às mulheres, né? Então, inclusive, num desses momentos do grupo, acho que circulou do webinário, de um dos webinários, esse dado. De fato, as mulheres são as mais afetadas aqui e lá e em muitos lugares, né? Em muitos cantos. E um dado bem geral que foi compartilhado e que chama atenção é que 1,3 bilhões de pessoas são pobres no mundo e 70% dessas pessoas são mulheres, né? São negras, são chefes de família, né? E ainda a avaliação é que a perspectiva é que esse número aumente com o agravamento das mudanças climáticas, né? O que a gente logo conclui que aumenta também a intensidade dos impactos na vida dessas mulheres, né? Então, acho que essa relação aqui e lá é muito boa para a gente saber o quanto importante a gente está organizada e articulada, né? Então, para tratar de alguns desses impactos, né, eu queria dizer que a FASE em Pernambuco atua junto às mulheres urbanas, que são lideranças urbanas, de ocupações urbanas, sem teto, com mulheres pescadoras no litoral norte e sul do estado de Pernambuco, que é a zona da mata pernambucana, e junto também a mulheres de outra região no agreste, que são costureiras. E muitos elementos são comuns para essas mulheres nesses impactos, né? A gente pode considerar que, por exemplo, nas cidades e nas comunidades urbanas, as mulheres têm sua vida muito agravada pelas mudanças climáticas, porque isso aumenta as exigências para a realização das tarefas cotidianas, que tem toda essa relação com o que Valentina trouxe, né? A pesquisa que diz que o uso do tempo no Brasil, o uso do tempo das mulheres em relação ao dos homens com as tarefas do cuidado é simplesmente o dobro, né? Então, na medida em que realizam essas tarefas cotidianas, né? Principalmente elas são responsabilizadas, as condições também pioram, né? Tem uma pesquisa no Rio, acho que do Polis, que fez uma pesquisa com relação ao calor que aumenta nas casas em algumas áreas da cidade e o quanto isso significa em termos do adoecimento das mulheres ou do que o esforço que as mulheres precisam fazer para dar conta dessas tarefas, né? Então é uma coisa importante. Em Recife, a gente registra muito o aumento dos níveis de alagamentos ou quedas de barreira nas comunidades. E isso transforma tragédias ambientais cada vez mais frequentes, né? Na vida dessas comunidades, né? E as mulheres que estão sempre à frente das necessidades de proteção e de socorro, são elas que vão ajudar a tirar as pessoas da comunidade, são elas que vão identificar os abrigos para onde levar as pessoas, são elas que vão mobilizar alimentos para alimentar as pessoas, são elas. Então, tem uma sobrecarga enorme de pressão física e emocional e mental sobre a vida das mulheres, né? Em Recife, a gente teve uma tragédia em 2022 com 130 mortes, né? Então, com paralelos também à tragédia do Rio Grande do Sul, que aconteceu mais recentemente. Então, é uma tragédia permanente, mas, embora tenha sido em 2022, cada ano esse anúncio se repete para as pessoas, e as pessoas não podem começar a chover que elas já estão tensas, né? Sofrendo, com medo, né? Traumatizadas por esse tipo de evento. Então, portanto, um impacto é esse adoecimento físico, mental e emocional das mulheres, né? Por exemplo, para as pescadoras, desde o derramamento do petróleo no litoral do Nordeste, né, tem um nível de ameaça e adoecimento e diminuição do pescado, né, agravado por questões das mudanças climáticas, né?
onde algumas espécies desaparecem, onde elas têm que mudar de lugar, onde, bom, várias coisas, os ventos nos tempos que não são mais dos ventos. Então, essas são. E por fim, um tipo de impacto é a luta das mulheres para proteger os territórios onde vivem, ameaçam seus próprios corpos. Então, a gente tem convívio com lideranças que estavam, inclusive, na oficina daqui, já que pôde participar, que estão sob ameaça da sua própria vida, que estão em programa de proteção de defensores dos direitos humanos, né? Então, esses todos são impactos que estão ligados às mudanças climáticas num contexto de apropriação dos territórios, né? E aí, em relação a esses impactos, a gente trabalhou, inclusive com a presença rica de Jaque aqui na oficina de Pernambuco, com as pescadoras, com o apoio da Coalizão de Mulheres das Florestas, né, de Valentina, que foi bem importante, o que elas mesmo afirmam, que a gente trabalhou em que chão pisam e o que afeta o seu corpo e o seu território, né? E aí eu queria pedir licença para ler alguns depoimentos dessas mulheres, né? Por exemplo, a Mirelle Barbosa, ela diz: as mulheres e as meninas são as mais afetadas por ficarem com toda a responsabilidade pelo cuidado, sofrendo com a falta d'água, de comida, com a diminuição de renda e uma jornada de trabalho ainda maior. São as mais afetadas nas enchentes e nas secas, sempre na linha de frente, e não existem políticas públicas para ajudar nesse enfrentamento. A Jerusa Alexandre diz: nós mulheres somos educadas para cuidar de tudo, serviços domésticos e dos nossos. As mulheres e suas filhas são sempre quem faz o trabalho árduo. Buscam água, lenha para cozinhar seus pescados, e se falta algo no seu lar, elas vão buscar. São as mais atingidas pela poluição das águas e por isso adoecem. A nós só chegam as falsas soluções. A Sandra Franco diz: as mulheres não têm poder de decisão em assuntos relacionados ao clima, mesmo as mudanças climáticas afetando diretamente a nossa vida. Além de tudo, a privatização das águas e a especulação imobiliária trazem o medo de ter que sair do território. Nossa água está sendo loteada e isso tem dificultado a vida de quem vive dela. E ainda tem Joana Mouzinho, que é uma grande liderança, quem organizou as mulheres da pesca há 30 anos atrás, 35 anos atrás em Pernambuco. Ela diz que as espécies estão diminuindo a cada dia como efeito das mudanças climáticas e da apropriação dos territórios por grandes empreendimentos que vão acabando com a natureza. Não estamos preparadas para essas temperaturas que vêm destruindo os mangues, as florestas. É fruto de um modelo de desenvolvimento incompatível com a natureza e com a vida. Está terminando. Laurineide Santana, que é uma liderança importante do Conselho Pastoral de Pescadores, ela diz: somos sobrecarregadas por tarefas e cuidados e o acesso a recursos como terra e participação política é desigual. Tem mais 2 apenas. Tá? A Amara Muniz diz: os grandes causadores das mudanças climáticas são os países ricos. Nos nossos territórios, eles chegam através das usinas de açúcar que usam agrotóxicos que matam tudo quanto chegam nos mangues, a exemplo do sumiço dos camarões em algumas localidades. Na zona da Mata Pernambucana, toda a rede de esgoto vai para o rio e por isso são muitos problemas de saúde, de pele, de infecção de útero, de câncer. Madalena Silva. E, por fim, Arlene Costa diz: as mudanças climáticas e as condições geradas têm provocado o aumento do adoecimento mental e emocional, como ansiedade, pânico, crises de medo
entre as comunidades e as lideranças que lutam pelos direitos. Então, acho que essas vozes dizem muito para nós. Sim, com certeza. Dizem muito, né? Eu estava ouvindo você e eu estava lembrando de uma pesquisa que a gente está fazendo com um membro, uma organização membro da coalizão na Bolívia, que vai ser publicada ainda nas próximas semanas, né? É um caso que conta os impactos do agronegócio, né, no Chaco boliviano, muito interessante, até recomendo, a gente depois pode divulgar o link, né? Mas uma das questões levantadas, né, por esse grupo chamado CIPCA, é que as mulheres na Bolívia, elas, com esses fenômenos climáticos dos incêndios florestais, que esse ano devastaram por volta de 12 milhões de hectares na Bolívia, né? O maior número de floresta arrasada durante a história do país inteira, né? Uma situação bastante complexa. E elas lideram, né, as brigadas de recuperação do território, né, da floresta. E uma questão interessante que está vinculada a esses impactos é que elas lideram, né, as ações de recuperação depois do incêndio, dos incêndios, e continuam fazendo trabalho reprodutivo, né? Elas continuam tomando conta das tarefas domésticas, de cuidado, não remuneradas, que, aliás, não são reconhecidas, né? Nem dentro dos PIBs dos nossos países, nem em políticas públicas de cuidado, e continuam fazendo o trabalho que normalmente fariam, sem que necessariamente tenha uma redistribuição das tarefas, né? Entende? Então é muito desigual essa questão da desigualdade de tarefas e o impacto, né, diferenciado nos corpos. E isso não é considerado muitas vezes, né, nos debates climáticos. É claro que tem um plano de ação de gênero, né, através do Programa de Lima, que vem trazer a questão do cuidado com muita força, mas a gente vê umas realidades diferentes, né, no território. E pensando também que em várias das experiências que a coalizão tem acompanhado, com os membros, né, na América Latina, no Caribe, na África e na Ásia Central, a gente observa que predomina essa questão dos impactos à segurança alimentar, também aparece muito. Por quê? Porque na maioria das comunidades do sul global, as mulheres são as guardiãs das sementes, né? Das sementes crioulas, que têm um valor genético altíssimo, né? São importantíssimas para a preservação dos conhecimentos tradicionais, né? Para a preservação da segurança alimentar no território. Então, todos esses impactos vêm aparecendo de forma única e genuína segundo cada território, porém unifica um pouco o fato de que, por ser mulher, ele traz sombras diferentes, né? E eu acho que a questão da sobrecarga de trabalho é um elemento, mas também eu acho que tem muito a ver com essa cultura, né? E normas culturais que a gente tem a partir das desigualdades, né? Mesmo, e do patriarcado, né? Que a gente vive. E a gente muitas vezes observa que prevalece a demanda por transformar o modelo de desenvolvimento que a gente tem, né? Eu lembro que na oficina que a FASE organizou no Centro de Formação, no Tipitip, que foi, né, conduzida pela Jaque, não sei, Jaque, se você lembra, numa das relatorias dos grupos de trabalho, eu lembro de uma liderança relatar que teve um período de chuva muito forte, né, que trouxe alagamentos, enfim, essa questão também
da mudança dos padrões climáticos, né, que vem afetar também a produção de alimentos, né, os processos de agroecologia que tem nos territórios. E ela falou que a estufa agroecológica dela caiu uma árvore em cima da estufa dela. E ela já tinha pedido um crédito, um financiamento para conseguir construir essa estufa, sabe? Que ela já estava pagando com o que ela já estava produzindo. Então, aí caiu uma árvore com muita força, né, na estufa e acabou com a estufa dela e com a produção dela. Então são impactos, entende? Porque ninguém vai vir. Aí eu perguntei, quem pagou para você? Você teve algum tipo de mitigação desse impacto? Veio alguém te ajudar? Você tem alguma instância do governo que você pode ir e relatar o que aconteceu, sendo você uma produtora local? E falou, não, simplesmente não existe. Então é muito complexo, sabe? A forma como essas estratégias e planos nacionais são realmente efetivos, porque se não tem digamos assim, essa adaptação dialogada que a Jaque apontou, ela talvez não é tão eficiente quanto deveria, né? A partir das necessidades da comunidade. E outra questão que eu acho também fundamental com essa questão dos impactos são os dados disponíveis, que muitas vezes eles não são desagregados por gênero, né? E o qual também é importante para tentar desenvolver políticas públicas eficientes, né? A gente vê isso nos planos de ação de gênero de ambas convenções, né, que tentam, né, demandar, exigir que realmente existam dados desagregados por gênero para tentar medir esses impactos e construir políticas públicas eficientes. Isso é fundamental e a gente tem que continuar batendo nessa tecla, né, a relevância de mobilizar recursos para fazer esse levantamento de dados, que é importante. E outra questão que eu queria também trazer é essa questão das falsas soluções, né, que a Jaque estava mencionando. E eu acho isso muito sério, né, e também acho interessante porque no contexto que a gente está, né, Pernambuco, Pará, são dois territórios que são profundamente assediados, né, por falsas soluções. E eu vejo que, por exemplo, no caso do Pará, né, a COP, uma das cartas que divulgou a presidência da COP, declarou essa COP 30 como a COP das florestas, né? E é claro, a gente, como Coalizão Global das Florestas, se mobiliza, né, a partir de esse chamado para proteger e cuidar dos povos florestas, né? E é realmente chocante ver como, por exemplo, o governador Helder Barbalho, ele trabalha justamente para promover essas falsas soluções, né? Que como a partir do olhar global que eu tenho, eu realmente acho que é uma política absurdamente desacertada, né? Porque é um território que é profundamente rico, mega diverso e com comunidades tradicionais, indígenas, que são muito potentes e que vêm resistindo e em lugar de promover, né, essas soluções reais, continuam, né, acertando, por exemplo, a venda de créditos de carbono valorados em 180 milhões de dólares, né, com uma coalizão que é chamada Leaf Coalition, que imaginem, parceira de grandes corporações destrutoras do meio ambiente, né? A Amazon, a Bayer, a Walmart. Então, que tipos de parceria é que o governo do Pará e a Amazônia Legal está fazendo? Quais que seriam as melhores escolhas e apostas, né, para realmente combater as mudanças climáticas? Eu acredito que tem que rever esses processos e que é importante, né, entender, porque eles têm em si o impacto, né? Quando você coloca projetos de Rede Mais, de offsets ou compensações de carbono, de biodiversidade, eles têm uma forte
objetivo de dominação do território, e que isso implica também dominação do corpo das mulheres, né? Entendendo essa forte relação de corpo-território, né? E elas procuram também despolitizar o discurso climático, né? E trazer esses elementos tecnocratas, né? De mercados, de capitais, que não conversam, eles não dialogam com as práticas tradicionais, com os conhecimentos tradicionais das comunidades. E uma questão que a gente está vendo também com muito cuidado e com um olhar muito crítico é o recentemente anunciado, né, TFFF, que é o mecanismo Tropical Forest Forever Facility, que vai ser proposto e lançado pelo Brasil, né, com o aval do Banco Mundial, para financiar a proteção de florestas a partir de assignação de $4 por hectare, né, de floresta em pé. Então, a pretensão é criar esse fundo de 125 mil bilhões de dólares, com contribuições e empréstimos de países do norte global, gerido pelo Banco Mundial, que a gente sabe o histórico destrutivo do Banco Mundial e dessas organizações multilaterais dentro dos países do sul global, que destruíram as nossas economias, criaram mecanismos e pacotes de redução de políticas públicas, e agora eles vêm pretender resolver, né, a partir de mecanismos financeiros para transformar a floresta em um ativo. Então, eu vou colocar um exemplo muito simples, né? Eu sou de uma cidade do sul da Venezuela, né, do estado Bolívar, que faz fronteira, né, com a Amazônia, com essa região amazônica do Brasil. É bem grande, né, também, não dá para medir muito a questão territorial, mas tem um rio importante para a gente, que é o Rio Orinoco, né, a bacia hidrográfica do Orinoco. E é como se a proposta fosse, para você preservar o rio, você vai receber $4, né, por preservar esse pedacinho do rio, né? Sendo que tem uma interconectividade das florestas, dos ecossistemas, né? Que tem toda uma noção de cuidado integral, ancestral, né? Que entra dentro dessas políticas que devem ser desenvolvidas, né? Isso não é um asset para ser investido e para que os países, né, criem um fundo global que geraria rendimentos, né? Quando você coloca o dinheiro aí nesse fundo, e aí você vai receber os dividendos por você ter contribuído para isso. Eu acho isso absurdamente ilógico. Acho que a gente tem que entender e promover mais, né, essa riqueza de soluções reais que a gente tem, né? Essa riqueza de conhecimento, a diversificação dos sistemas produtivos que a gente vê com as experiências da agroecologia que a FASE promove com muita força, né? O plantio de árvores e reflorestamento a partir de práticas comunitárias, de prioridades comunitárias, né? O tratamento ecológico de esgotos, né? Tem tantas soluções reais no território, quando você vai e conversa e entende, vai atrás dos dados, que realmente a gente acredita em mecanismos de financiamento que tenham resultados mais diretos para as comunidades, né? Que não é só o 20% que vai para do fundo TFFF ou de qualquer outro mecanismo de financiamento que vai ir para as comunidades. Deveria ter um órgão que permita o acesso direto dos fundos do financiamento climático e de biodiversidade, com capacitação, com disponibilidade técnica de assessoramento, né? Sem essas demandas centradas em entregar hectares, né, reflorestados, né? Mas que seja a partir de um processo autônomo, né, de prioridades do território, que eu acho que isso é que a gente deveria realmente lutar, né? Eu entendo que são muitas complexidades, né, que entram em jogo, porém a gente também precisa ter um olhar crítico,
entendendo que, é claro, o papel do Brasil nessa presidência da COP é muito importante para nós, né, como latino-americanos e caribenhos, né, a participação da sociedade civil está sendo muito maior do que na COP anterior, né, então a gente também reconhece que tem elementos fundamentais dentro da presidência da COP, mas nem por isso deixa de ser fundamental colocar olhares críticos, né? Porque, no final das contas, no momento de disputar as narrativas de justiça social, de justiça climática, da justiça de gênero, a gente tem encontros importantes, né, com os nossos governos progressistas, mas também é fundamental colocar um olhar bem crítico com questões que vão reproduzir a financiarização da natureza, né, e esses esquemas que realmente transformam os supostos serviços ecossistêmicos em ativos financeiros, né? As nossas florestas não são ativos financeiros, as nossas florestas não são resultado de uma falha de mercado que precisa ser corrigida, as nossas florestas não são um mercado de commodities para ser vendidos ao norte global, as nossas florestas são territórios que são nossos, os nossos familiares estão lá nesses territórios. A minha mãe, ela faleceu, né? E as cinzas delas foram jogadas naquele rio. Imagina alguém poluir aquele rio ou te oferecer $4 para você cuidar daquele rio. É invaluável, não entra dentro de esquemas, né, de mercado. Então a gente precisa valorizar o conhecimento tradicional que é muito potente na nossa América Latina, no nosso sul global e apoiar mecanismos de financiamento direto e de não mercado. Eu acredito que por aí seria uma forma de realmente reduzir os impactos climáticos e promover os direitos das mulheres indígenas, quilombolas, tradicionais, afrodescendentes, né, que estão promovendo práticas reais. Obrigada, Luísa, Valentina. É impressionante, né? A gente avança no século, avança na medicina, avança na ciência e a gente continua com a mesma questão, que é a sobrecarga do trabalho nas mulheres, né? Então, as mulheres têm dupla, tripla jornada de trabalho, né? Estão sempre nessas tarefas do cuidado do doméstico. E quantos mais problemas vão aparecendo na sociedade ou no âmbito familiar, isso acumula para elas, né? Para nós mulheres, né? A gente não tem um avanço nessa divisão sexual do trabalho, né? Como que a gente precisa ainda aprofundar enquanto sociedade, né? Nessa função, nesse papel que hoje é designado, né? Socialmente foi designado às mulheres e que esse avanço que a gente tem todo na ciência e tudo mais não significa numa melhor condição de vida, né? Para as mulheres, né? Eu acho que isso é algo que, enquanto sociedade, né? Como vocês compartilharam, a gente precisa avançar muito, né? E a gente está se aproximando, então, né, do final desse nosso videocast. E a gente falou bastante, né, das desigualdades, né, da situação, desse contexto que a gente vive hoje, né, das violações de direito, principalmente nos nossos corpos, né, nos corpos das mulheres, né. Nosso corpo, o nosso território está sempre sempre um instrumento, né, que é utilizado, né, tanto pelo mercado, mas quanto por outros por um outro contexto, né, de apropriação, de definição sobre as nossas causas e lutas. E nesse sentido, eu queria um pouco, então, que a gente voltasse e também a gente pudesse um pouco focar nas existências, né? A gente sabe que também, apesar desse cenário, né, tenebroso que a gente vive, a gente também tem muitas organização das mulheres, a gente tem muita resistência, muita coisa sendo construída e organizada pelas mulheres nos territórios. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, já fechando aí nosso videocast, né? Quais alternativas e práticas que as mulheres estão protagonizando hoje e que, de fato, promovem uma justiça climática e ambiental? E o que mudaria se fosse a voz das mulheres a definir o rumo das negociações sobre o clima, né? Se fossem as mulheres na cadeira lá para definir, né? Na COP30, né? Qual seria esse olhar? E aí eu vou pedir também na fala de vocês
que ao final vocês pudessem também, se vocês fossem deixar uma mensagem, né, para as mulheres, né, para as meninas que vão estar ouvindo, assistindo o nosso videocast, que mensagem vocês deixariam para essa luta climática? Vou passar primeiro para a Luísa, depois para a Valentina. Então, eu acho que uma coisa que me vem para pensar nessas alternativas é a música que as mulheres pescadoras cantaram quando iniciaram a oficina, né? Que é para chegar até aqui eu caminhei, né? Então, há um caminho que precisa ser reconhecido pelas mulheres e por nós mesmas, que também somos mulheres nessa marcha, né? E acho que esse primeiro passo que é reconhecer a força desse caminho, né? Dos aprendizados, da experiência e do poder das mulheres nessa trilha, né? Das mulheres e nosso poder, porque sempre acho importante que a gente, como educadoras, como organizações, que a gente tem como princípio, a gente faz o mesmo trajeto como mulheres, a gente se coloca em movimento com essas mulheres, portanto, a gente, para além do trabalho, a gente tem uma aliança, né? Então, acho que a gente já caminhou um bocado, né? A visão que a gente tem como fase, né, dessas iniciativas das mulheres, dessas alternativas construídas, é que, primeiro, elas têm diferentes campos e lugares de soluções, né, em função de cada grupo social, em função das necessidades de cada um desses grupos, por exemplo, no caso da diversidade do trabalho da gente com as mulheres, né? Então, tem essa diversidade. Mas uma coisa que aparece muito forte é no campo das alternativas ligada à tarefa de denunciar as violações, né? E os impactos das mudanças climáticas em suas vidas. Essa é uma tarefa custosa e de muita responsabilidade e também de muito risco em muitas situações, como a gente vê, né? E, ao mesmo tempo, acho que isso que a gente fala tanto como uma coisa importante, que é fortalecer como sujeito coletivo e como um projeto coletivo. A gente dizia na oficina que não há saída individual, só há saída e alternativa que seja baseada no interesse coletivo, né? Então, essa denúncia às violações dos direitos e esses impactos, e também o fortalecimento desses sujeitos coletivos atuando como um movimento de mulheres e feministas. É nesse curso que as mulheres estão construindo essas alternativas, né? E aqui as mulheres sem teto, as mulheres pescadoras, as mulheres costureiras e outras tantas que têm procurado essas situações no âmbito da incidência em políticas públicas, né? Nessa perspectiva de uma ação coletiva. Acho que esse é um legado e uma construção permanente e de muito tempo das mulheres. Um outro que as pescadoras destacaram é a exigência em seus territórios em conflito e agravado pelas mudanças climáticas, a exigência de protocolos de consulta, né, para a instalação de empreendimentos nos territórios pesqueiros, por exemplo, considerando a prevenção e também buscando diminuir o impacto da situação ambiental e climática, né? Então, essa é uma alternativa que elas estão trabalhando. Um outro campo de alternativas acho que está ligado à própria produção de conhecimento, né? A formação e a produção de conhecimento para que ampliem esses meios de enfrentamento à crise climática e ambiental, né? E isso gere também um diálogo e uma incidência política junto às autoridades governamentais. Então, produzir esse conhecimento traz também uma outra condição para esse diálogo, né? E também destaquei algumas alternativas que a gente tem chamado de mais práticas, né? Que são ligadas ao uso de tecnologias sociais de adaptação, inclusive aí mais na cidade, né? E nesse caso, com essas mulheres, especialmente as urbanas, a FASE tem feito algumas experimentações, né? Claro, com tudo planejado com elas, com a participação central delas, que são as mulheres
nessas comunidades, né? E também em parceria, seja com fóruns, né? O Fórum Popular do Rio Tegipió, a universidade, profissionais autônomos, as comunidades, as igrejas. A gente tem feito algumas iniciativas que é de construir propostas coletivamente, né, com as comunidades que vão enfrentar essas situações de emergência. Por exemplo, a gente construiu há uns 3 anos, mais ou menos, um dossiê, que é um dossiê dos conflitos socioambientais, mas um dossiê que também apresenta propostas. Propostas de prevenção, propostas de estruturação e propostas de reparação, né? Então, esses são formas da gente construir e se relacionar tanto com as autoridades governamentais como o próprio Ministério Público, para ver em que medida o Ministério Público dialoga e pressiona os municípios para que assumam propostas dessa natureza em função das mudanças climáticas, né? Uma outra alternativa prática que tem sido feito por exemplo, frente a toda a perspectiva de reassentamento de famílias, o Promorá em Recife tem a perspectiva de reassentar até 3.000 famílias. E o próprio banco diz que tem que ser o mínimo possível desse reassentamento e da retirada das pessoas dos seus territórios, mas tem algumas que não têm alternativa, porque moram praticamente dentro do rio, dentro do mangue, né? Então não tem alternativas. Mas a gente está fazendo uma experiência em 2 áreas de identificar com a comunidade os territórios. Que terrenos essas famílias seriam relocadas? Que modelos habitacionais, né? Que considerações técnicas e ambientais daquela localidade dariam mais chance para o escoamento das águas, para não atingir as pessoas naquela localidade? Então, são questões práticas e técnicas do ponto de vista urbanístico que as comunidades têm trabalhado, por exemplo, nessas experiências com a fase. E uma outra por exemplo, a instalação de ecobarreiras, né? Que é conter, né, os resíduos sólidos e fazer um trabalho tanto de educação ambiental em comunidades onde, né, os resíduos sólidos estão acumulados dentro do rio e agravando a condição, né, de alagamento dessa comunidade, e estamos fazendo isso em parceria com as comunidades, construindo a ecobarreira, instalando, tendo pessoas na comunidade de referência que cuida disso, tendo pessoas que já são catadoras de resíduos sólidos, que se envolvem numa proposta dessa natureza, e fazendo disso uma proposição para o próprio poder público, né? Então, essas são alternativas práticas construídas. Além disso, uma alternativa muito que tem um investimento grande da gente, das mulheres, principalmente, é a agricultura urbana, né? Valentina já trouxe, né? As mulheres no urbano, com as suas hortas comunitárias, né? Com uma vivência nessa horta que trabalha as questões da segurança, soberania e segurança alimentar e nutricional, que trabalha o fortalecimento da capacidade organizativa da comunidade, que trabalha a questão da saúde mental e emocional das mulheres, ao mesmo tempo em que cultivam, que resgatam, por exemplo, um modo de vida, né? Resgatam num urbano, né, deteriorado o que é essa ideia e esse sentido do bem viver, quando a gente cuida daquele ambiente, quando a gente planta, quando a gente lida com as sementes, quando a gente colhe o alimento. Então, acho que a agroecologia e não só isso, mas um modo de vida, um modo de se relacionar, um modo de se fortalecer a partir de outros princípios e valores que nem sempre podem estar presentes em situações de tanta violência como são esses lugares, né? Bom,
Acho que são algumas dessas medidas que a gente tem buscado, né? Sejam as mulheres elas mesmas, sejam as mulheres com contribuições da fase de outras organizações, de outros espaços, fortalecer iniciativas que são práticas, iniciativas que são de longo prazo, que são de curto prazo, de médio prazo e uma combinação que a gente acredita que com o avanço de políticas isso pode ter bastante repercussão na mudança da qualidade de vida dessas pessoas, né? E na nossa também. Sim. Uhum. Obrigada, Luísa. Valentina? Sim, eu estava ouvindo a Luísa e eu lembrei de uma publicação da Fase que eu acho bem interessante, né? Quando, inclusive, recomendo, né, em eventos internacionais. Uma pena que está só em português. Mas com relação a essa questão das soluções reais e resistências, eu acho bem interessante o mapeamento que a Fase teve com essa publicação das culturas alimentares. Não sei se dá para talvez colocar o link, né, em algum lugar para as pessoas comentarem, porque sempre tem essa pergunta, né? Bom, já a gente sabe problemas, a gente entende os impactos diferenciados, inclusive a sobrecarga mental, que é pouco apontada dentro de muitos estudos, mas e aí, onde estão as soluções reais? E eu acredito que esse processo de organização, né, política, comunitária, que a agroecologia traz, é muito potente, né? Essa questão dos manejos agroflorestais eficientes que vem a trazer não apenas soberania alimentar, mas também o cuidado da sociobiodiversidade, né? Então é como se a gente tivesse um pouco recriando aquele título do filme, né? Ainda estou aqui, né? Embora a gente tenha, né, esforços multilaterais que apontam sempre a beneficiar o capital global, a colocar respostas que vêm reproduzindo, né, o capital global, a voz das mulheres ainda está aqui, né, por meio dessas soluções reais, né, as nossas vozes estão aqui, elas existem, a gente continua resistindo com soluções concretas, com a mobilização comunitária, né, que vem por meio de assembleias comunitárias, de trabalho de organização de base, do âmbito internacional, tem várias iniciativas e articulações relevantes que estão se unindo para colocar e para unir, né, essas temas relevantes que vêm do território para esses espaços internacionais. Eu acho muito rico também as experiências dos bancos de sementes, né? Que inclusive foi apontada na oficina que a Fase organizou sobre agroecologia e feminismo, né, no Centro de Formação do Tipiti, né, onde elas mostraram, né, como é que vem a agência política a partir do cuidado das sementes crioulas, né? Como é que elas combatem as desigualdades, né? O cuidado do conhecimento tradicional, né? De manejo e gestão dos bens comuns da natureza. Isso tudo mostra essa forte relação, né? Entre cultura, biodiversidade, o corpo, o território, com as práticas que a gente coloca, né, internacionalmente a partir do que os territórios trazem. Então, eu acho muito importante, né, a gente acompanhar esses estúdios, a gente promover, a gente se engajar como forma de resistência, né? E eu também gostaria de apontar dois exemplos que a gente trabalhou e publicou recentemente, a partir de dois fotoensaios publicados pela Coalizão, né? Que também a gente pode divulgar, né, em algum lugar, né? Para promover justamente práticas agroecológicas de conhecimentos tradicionais de mulheres indígenas e rurais de dois países, um da Zâmbia, né, com a Associação Capianga, que ela trabalha num vilarejo que chama Chipaco, na região central da Zâmbia, e essa associação de mulheres
Capianga, né, por meio do apoio, o acompanhamento, digamos assim, do Samsof, que é uma organização também membro da coalizão, elas têm desenvolvido um trabalho muito interessante de reflorestamento, né, de uma floresta que chama Cauena, lá nessa região central da Zâmbia. E elas têm um trabalho muito importante de não apenas plantar, né, espécies nativas, né, mais de 2.000 sementes ou espécies nativas, né, e de continuar o processo de formação da comunidade, né, com oficinas sobre agroecologia, cuidados do território, mas também garantindo a segurança alimentar. Então é muita força, né, que vem. É a comida no prato, é a organização política e agência das mulheres na comunidade e é a proteção da biodiversidade, né? Então vem isso tudo junto, né? Para trazer soluções reais, sementes renovadas, novos bancos de sementes para transmitir esses conhecimentos para outras gerações e tendo a agroecologia como força política e de agência principal. E a outra experiência que eu também queria contar, para olhar um pouco em outros territórios também, né, e entender como o nosso planeta está interconectado, as nossas lutas, as nossas resistências, eu queria também trazer o exemplo do povo indígena Shepan, no Nepal. Esse é um povo que é muito fragilizado, o nível de analfabetismo é altíssimo, né, entre as mulheres Shepan, nessa comunidade, 90%, né, de analfabetismo, né, e elas trabalham muito forte contra a mineração, né, nesse território e outras ameaças. E elas vêm desenvolvendo, resistindo a essas ameaças, né? E produzindo também espaços de proteção da floresta, de proteção de árvores nativos, né? No caso, uma árvore que chama chiuri, que é conhecida também como árvore de manteiga, de Nepal, painço, milho, banana, né? São todas culturas que são de relevância cultural e espiritual e tradicional para as mulheres Shepan, né, no Nepal. E essas práticas todas, quando a gente vê o contexto de desigualdade, é realmente assustador. E a gente percebe que mesmo com esse contexto, né, desigual, elas continuam resistindo, continuam produzindo, continuam entregando, né, respostas e soluções reais. Então, eu acho que a mensagem final que eu dou para as mulheres, para as meninas, para as dissidências sexuais que estão nesta luta, né, conjunta, que estamos construindo uma forma de desmantelar o capitalismo global, de construir formas alternativas de governança, é continuar se formando, continuar, né, lutando pelo acesso à tomada de decisões, que é fundamental, porque realmente se tivesse vozes de mulheres comandando a COP do clima, a COP de biodiversidade e outros espaços multilaterais relevantes, mulheres negras, mulheres indígenas, né, sem nenhum tipo de vinculação com iniciativas de mercado que defendem genuinamente o conhecimento tradicional e a cosmologia, a cosmogonia dos povos tradicionais, com certeza seriam mais eficientes, né? Essas conferências. O que a gente não está vendo agora, o que a gente vê é mais uma COP onde talvez seja ou tenha essa dominação do norte global por continuar, né, projetos de extrativismo e de destruição dos nossos territórios, como se os nossos territórios fossem o mercado de commodities dele. A gente tem que rejeitar e exigir que realmente não
vejam os nossos corpos, os nossos territórios como um mercado de commodities para ser saqueado ao melhor preço que eles considerarem e ficar destruído a cultura, o território e os conhecimentos ancestrais que estão aí. Então, vamos nessa luta. A Cúpula dos Povos está acontecendo já, faz 2 anos que tem esse processo de organização e acredito que ela vai continuar. Tem organizações muito potentes dentro da Cúpula dos Povos e a gente continua no esforço coletivo de colocar soluções reais, de rejeitar soluções de mercado, falsas soluções, esquemas de financiamento capitalistas e valorizar o que realmente existe a partir dos povos e desse diálogo coletivo construído. Então, agradeço muito a FASE pelo espaço, tá de parabéns, tá? A FASE realmente é uma organização que tem um trabalho muito robusto com as comunidades. Eu percebi isso na oficina com a Jaque lá no Pará, que a FASE não é apenas um acompanhamento e uma facilitação, a FASE é a comunidade, né? E eu acho que isso tem um valor muito importante de acompanhar essas organizações no momento de mobilizar recursos para soluções reais, né? Nesse contexto de antifeminismo e práticas antigêneros globais, eu acho que é fundamental valorizar isso. Então, obrigada, Jaque e colegas. Luísa. Obrigada, Valentina. Eu quero aqui encerrar esse episódio, né? É a vez e a voz das mulheres na agenda climática, né? Enfatizando que apesar de todos os impactos e desigualdades que a gente vem discutindo, que a gente vem vivenciando, as mulheres não estão paradas e nunca estiveram paradas, né? Elas estão resistindo, reinventando e construindo alternativas todos os dias. E é justamente por isso que precisamos ampliar essas vozes e essas experiências. A Cúpula dos Povos, que acontecerá em Belém, é um espaço fundamental para afirmar que as soluções não virão dos gabinetes nem dos grandes negócios, mas das comunidades que já enfrentam a crise no seu corpo e no seu território. E deixa aqui o convite, né? Para que todas e todas se engajem mais nesse debate e nessas lutas. Que possamos colocar no centro da agenda climática a vida real, os nossos rostos, os corpos, os territórios. Que as conversas sobre o clima tenham raça, tenham cor e tenham chão. Obrigada a todo mundo por acompanhar até aqui, quem teve essa oportunidade. Seguimos juntos e juntas por justiça climática, por um futuro possível. E em breve lançaremos o próximo episódio. E quem quiser mais informações sobre o trabalho da FASE, sobre os videocasts e sobre outras produções que a FASE vem desenvolvendo, pode acessar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e o nosso site. Um grande abraço e seguimos!